Vamos abrir a palavra, que é o texto que estaremos refletindo, estudando, meditando nessa manhã. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o verso 10 até o verso 16. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 ao 16. Acompanhe comigo, eu estarei lendo essa porção da Sagrada Escritura e, ao mesmo tempo, eu peço que você esteja atento e atenta ao que diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim todas as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Jonathan, ora a Deus, por favor, querido. Senhor Deus, eterno Pai, te agradeço por esse período de culto, de manifestação do teu Pai, da verdade. Amém. Te agradeço pela oportunidade, Deus, de agradecer os teus nomes, Deus. Que venha sempre estar abençoando a vida de cada um, fortalecendo espiritualmente as dificuldades e a história que aprende no dia a dia, Deus, sempre nos dando força para vencer e superar, porque sozinho não conseguimos, mas contigo, mas tu nos sustenta e nos guarda. Te agradeço pelas muitas bênçãos em favor da igreja, Deus, e do país. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Meu irmão, minha irmã, nós estamos aí diante de um texto que, quando nós olhamos com o zoom mais aberto, nós pegamos todo o capítulo 2 e nós vamos enxergar exatamente as maravilhas, ou seja, as glórias do Evangelho. Antes de entrar no texto, nós vamos estar dando uma olhada no contexto anterior que nos remeteu até esse texto. Quando nós olhamos dos versos 1 ao verso 5, nós notamos que o Evangelho está centrado na morte de Cristo. E essa é uma verdade gloriosa que nos é apresentado. E alguma coisa salta aos nossos olhos e partilha verdade ao nosso coração. Nós, pelo texto, somos relembrados acerca do conteúdo do Evangelho. O apóstolo, instrumento de Deus, diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É o que diz o verso de número 2. Quando nós olhamos o verso 1, verso 2, com o verso 4, nós vamos ser relembrados de sua dedicação exclusiva ao Evangelho.
essa é uma realidade que mostra para nós. O servo de Deus que foi instrumento para escrever essa carta, Paulo, ele relembra uma carta direcionada aos coríntios e ele os relembra a sua resolução de dedicar-se exclusivamente ao evangelho. E não apenas isso, mas ele traz uma outra lembrança, ele relembra-os acerca da sua maneira de pregar o evangelho. O que Paulo está dizendo é que o evangelho é algo tão maravilhoso, tão sublime e glorioso, que quando ele foi a Coríntios, foi na total dependência de Deus. E ele relembra outra coisa, do seu propósito de pregar o evangelho. Paulo deixa claro o propósito para o qual ele pregava o evangelho, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha só o verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aí a gente vai caminhando, quando nós olhamos o verso 6 ao 9, nós vamos ver que o evangelho foi concebido na eternidade e faz parte, meu irmão, minha irmã, do plano eterno de Deus. E nesses versos 6 ao 9 que antecede o texto que vamos estar meditando mais acuradamente, ele também vai trazer algumas verdades benditas para nós. O verso 7, ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Aqui nós vemos a origem da verdadeira sabedoria. Jesus Cristo crucificado, meu querido, minha querida, diz-nos o texto sobre essa verdade gloriosa, é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. Notamos também o conhecimento da verdadeira sabedoria. O homem não regenerado não conhece a sabedoria de Deus pela sabedoria humana. O homem não conheceu a Deus, mas pela sabedoria de Deus, o homem foi salvo e salvo pela cruz. Quando nós olhamos para o verso 9, aí no contexto anterior, logo imediatamente anterior a esse contexto, vai dizer: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós vamos ver aí os dons da verdadeira sabedoria. E agora Deus usa o apóstolo Paulo para nos mostrar os dons da verdadeira sabedoria. Ele diz que essa sabedoria de Deus é Jesus. O Filho de Deus conseguiu para nós dons tão maravilhosos que a percepção humana, através do seu olhar, através da sua audição, através do seu sentimento, nunca, jamais pode entender e nem tampouco alcançar. Aí a gente entra no texto em tela que nós lemos e vamos refletir. Quando nós olhamos para o verso 10 ao verso 16, nós vamos ver que o evangelho é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Esse binômio, o Espírito Santo e a palavra de Deus, é a revelação do evangelho. O evangelho, querido, querida, é a revelação, é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra. A palavra lida, exposta, ela revela o evangelho através do Espírito Santo. Aqui nós queremos destacar algumas preciosas verdades nesse texto que nós estamos analisando. Em primeiro lugar, eu quero afirmar para os nossos corações que o Espírito Santo habita
nos salvos. O apóstolo Paulo afirma: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É exatamente isso que está escrito no verso de número 12. Que coisa, meu amado irmão, irmã, maravilhosa! Paulo está dizendo que nós não nos tornamos sábios na medida em que recebemos uma informação de fora para dentro. Nós nos tornamos sábios quando o Espírito Santo, o agente da verdadeira sabedoria, vem habitar em nós. E o Espírito Santo, que nos comunica Cristo, a verdadeira sabedoria. No momento em que você crê em Jesus, o seu corpo é transformado em templo do Espírito Santo, como nos diz o capítulo 6, verso 19 e 20. Essa é a bendita e gloriosa palavra de Deus para o nosso coração. Quando diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você é selado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Efésios 12, verso 13, é exatamente isso, Efésios 1, verso 13 e 14, é exatamente isso que a palavra de Deus está partilhando conosco, quando diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Meu irmão, minha irmã, isso é glorioso, isso fala ao nosso coração, aponta-nos a verdade bendita da qual nós somos. E quando nós olhamos no capítulo 12, verso 13, diz-nos que fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Notem o verso 13 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, nós vamos ver que ele permanece para sempre, em você, em mim, em nós. Notem, João 14, 16, afirma acerca dessa bendita verdade: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Que verdade gloriosa, bendita, fortalecedora para o nosso coração, encorajadora para a nossa vida, na lide diária, no viver diário. Não estamos sozinhos, mas o Espírito de Deus está conosco, Ele caminha conosco e caminha conosco para sempre, nos ajuda, nos fortalece, nos ilumina, nos orienta, nos dá coordenada, estratégia.
através da tua palavra, nos exorta, nos consola, nos edifica. Mas notamos também que o Espírito Santo sonda tanto os salvos quanto as coisas profundas de Deus. Notem o texto que estamos apreciando, capítulo 2, verso 10 e 11. Diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo não só habita nos crentes, mas o Espírito Santo também sonda os crentes e sonda semelhante às profundezas do ser de Deus. No versículo 10 e 11, Paulo faz uma comparação linda, muito formidável, bonita. Como é que o homem entenderá a Deus? Surge essa pergunta. Como você, eu, nós podemos entender a Deus, que é tão amplo, infinito, eterno? Paulo diz que ninguém entende o homem a não ser o Espírito que está dentro do homem. Eu olho para você, mas eu não saberei dizer o que está dentro do seu coração. Você olha para mim, mas não sabe dizer o que está dentro do meu coração. Um olha para o outro, até enxerga, nota alguns gestos, mas não sabe o que está na sua mente, o que está dentro do seu coração. Eu não saberei dizer o que está na sua mente, eu não saberei dizer quais são os seus sentimentos, a sua emoção, o seu pensamento que passa no interior do seu ser. Nenhum de nós tem, querido irmão e irmã, a capacidade de perscrutar, sondar, pesquisar, analisar, investigar na plenitude o que o outro está sentindo, pensando ou desejando lá no íntimo, no mais profundo do seu coração. Paulo nega os conceitos de Filo de que o espírito humano pode conhecer o divino e faz uma afirmação, afirma que somente o espírito divino pode tornar conhecida as coisas de Deus. Eu não posso saber o que vai dentro do seu coração, mas o seu espírito sabe. Você sabe o que você está vivendo, o que você está passando, o que você tem enfrentado, os planos que você tem desenvolvido, tem elaborado e tem colocado diante do Senhor em oração. Ninguém, meu irmão, minha irmã, pode realmente saber o que se passa no interior de um homem. Ninguém, exceto o espírito desse homem. De fora, os outros podem apenas imaginar, deduzir, fazer conjecturas, mas o espírito do homem não faz conjecturas acerca de si mesmo. Ele sabe o que ele está vivendo. Ele sabe a dor que está passando ou a alegria saltitante que ele está vivenciando. Ele sabe. De igual maneira, raciocina Paulo, ninguém fora de Deus pode saber o que acontece dentro de Deus. Só o Espírito Santo, que é Deus, conhece a Deus plenamente e revela Deus para nós aqui, por intermédio da sua palavra. Paulo diz que ninguém conhece o homem a não ser o Espírito que está dentro do homem. Agora, eu posso até cogitar acerca do que você está pensando. Analisar, observar, eu creio que está pensando isso, eu deduzo isso, mas eu não posso afirmar categoricamente, olha, você está pensando nisso, não. No entanto, você sabe exatamente o que está pensando, o que está sentindo, o que está lá no seu entendimento, na sua mente, no seu pensamento.
Alguém fora de você não pode discernir o que você está pensando e sentindo. Paulo explica que assim também é com Deus. Ninguém de fora de Deus consegue sondar o ser de Deus. Ninguém de fora de Deus conhece o ser de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. E ele está dizendo que o Espírito Santo é uma personalidade, porque ele tem conhecimento para sondar. Paulo está dizendo que o Espírito Santo é onisciente, porque ele é capaz de sondar as profundezas de Deus. Sua carta, ele está dizendo que o Espírito Santo que habita em nós é quem conhece as profundezas de Deus, a pessoa de Deus, os atributos de Deus, a glória de Deus e, sobretudo, o projeto de Deus. E o Espírito Santo, quem nos revela a pessoa de Deus. E por isso que precisamos, meu querido, minha querida, depender do Espírito Santo para conhecer a Bíblia, para conhecer o Evangelho. Todo momento que vamos abrir, meditar a palavra de Deus, com temor e tremor, devemos nos apresentar diante de Deus e dizer: Deus, eu não estou lendo um livro de romance ou um livro outro qualquer, eu estou diante da palavra de consequência eterna, a palavra do Senhor, inspirada pelo Senhor, e eu peço ao Senhor que comunique a verdade eterna ao meu coração, fale comigo, e aí nessa certeza eu leio a palavra, e o Senhor vai lançando luz, iluminando, esclarecendo, dando-me entendimento e usando uma outra porção da Sagrada Escritura para lançar entendimento naquela que estou lendo. E assim paramos diante do Senhor, gratos, alegres, dizendo: Deus, eu estou compreendendo. E antes eu não estava compreendendo essa parte, mas quando o Senhor me deu a graça para trazer essa outra porção da Sagrada Escritura que vem de encontro com essa, lançou uma luz pelo teu Espírito Santo que agora eu estou compreendendo. O Espírito Santo que nos revela a pessoa de Deus. Eu não posso pregar o Evangelho fiado, estribado, confiado no entendimento humano, na sabedoria humana. Eu vou falar porque eu sei que eu dependo. Você, quando Deus te dá a oportunidade, seja na escola, no seu trabalho, no dia a dia, na mercearia, na padaria, no supermercado, de falar com alguém que está sedento da palavra de Deus, o Espírito Santo, que sonda o coração daquela pessoa, e que sonda o seu coração, e que tem a palavra, te dará a palavra, e você falará a palavra de Deus, movido pelo próprio Deus, não em conhecimento humano, mas pela palavra de Deus, porque é o Espírito Santo quem nos revela essa verdade, quem nos esclarece acerca dessa verdade. Uma outra coisa que nós vamos notar no texto é que o Espírito Santo é quem ensina os salmos. Deus usa o apóstolo Paulo para escrever o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria, mas ensinadas pelo Espírito. Versículo 12, parte B e o 13. De que maneira, meu irmão, minha irmã, o Espírito nos ensina? Não é de uma forma subjetiva, mas de maneira objetiva. Paulo diz que ele nos ensina conferindo coisas espirituais com espirituais. O que seriam essas coisas espirituais? A própria palavra de Deus. Se você quer conhecer a sabedoria de Deus, precisa meditar, reservar tempo,
estudar a palavra de Deus. Paulo está dizendo que a Bíblia interpreta a Bíblia. Quando eu não entendo um texto, eu continuo lendo e orando ao Senhor. Deus, eu não entendi plenamente, completamente esse texto que está dizendo aqui, e eu vou lendo a Sagrada Escritura. De repente, o Senhor usa uma outra escritura, uma outra palavra da Bíblia e traz entendimento. Aí tem aquela percepção clara. E eu volto para Deus e digo: Deus, louvado é o nome do Senhor. Agora eu estou entendendo aquilo que, quando eu li em oração, eu partilhei com o Senhor me trouxe até aqui nesse texto, agora abriu o meu entendimento. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria. Quando você pega João 14, verso 26, o texto da palavra de Deus vai dizer assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus está dizendo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E mais, o Espírito Santo, além de nos ensinar, nos guiará. Quando você olha o capítulo 16, verso 13, a palavra de Deus diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Não apenas ensinará e guiará, ele nos ensina por intermédio da palavra. Notem o João 17, verso 8, diz assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Isso aqui é a oração sacerdotal de Jesus, é Jesus falando com o Pai em oração. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Quando nós pegamos agora o verso 14 ao 16, nós vamos ver que o Espírito Santo leva os salvos à maturidade espiritual. Notem o texto que estamos apreciando, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 a 14, agora 10 a 16, agora nós vamos pegar o verso 14 a 16, evidenciando que o Espírito Santo leva os salvos à maturidade espiritual. Notem, por favor. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que bênção. Versículo 14, Paulo diz: ora, o homem natural, não, o homem natural aqui é o não regenerado, o homem sábio segundo este século, segundo este mundo, esse, diz a palavra de Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por que ele não aceita? Porque para ele essas coisas são loucura. E não pode entendê-las. Não pode, por quê? Porque elas se discernem. Como? Elas se discernem espiritualmente. O homem natural, meu irmão, minha irmã, não entende. Não apenas não entende, mas não aceita as coisas de Deus. Porque a sua mente não alcança. Ele não aceita. Sua mente e sua vontade estão em contraditório, em oposição, em rejeição às coisas de Deus. Não entende porque elas se discernem espiritualmente. E não aceita porque, na percepção dele, o evangelho lhe parece uma loucura.
coisa louca. Ser salvo pelos méritos de outro. Alguém que desce, não tem pecado, vai à cruz, derrama sangue inocente para pagar a dívida que é dos outros. Não compreende. Para eles, a mensagem da cruz, a palavra de Deus, é loucura. Por que é que o homem natural não entende as coisas de Deus? Porque o evangelho, meu irmão, minha irmã, não é entendido pela sabedoria humana. Um cientista pode não entender o evangelho, mas um analfabeto, que nunca foi à escola, pode entendê-lo plenamente. Não é uma questão de habilidade, de exercício, ginástica mental, não. Não se trata de ser uma pessoa que articula bem os livros, o saber, de mente aguçada, de uma alta capacidade de pesquisa e percepção humana. Não. Paulo está dizendo que o homem natural, o sábio, segundo este mundo, não entende as coisas de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ele é enfático nisso. E ele não as aceita porque os valores do evangelho são loucuras para ele. O evangelho tem valores. E quando ele olha para esses valores, ele diz: eu não entendo isso, não aceito isso e rejeito isso. Mas esses valores testificam conosco, comigo, contigo, conosco, nós que fomos salvos em Cristo Jesus. São princípios e valores que penetram no nosso ser, norteiam a nossa vida e tememos o Senhor dentro desse esquadrinhamento de princípios eternos. Porque o mundo vibra, canta, aplaude, o reino de Deus rejeita. Aquilo que o reino de Deus exalta, enaltece, o mundo não dá valor. O evangelho, meus queridos e queridas, é loucura para o mundo. Quando nós olhamos para o verso 15, Deus está usando o apóstolo para dizer: porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Vamos notar mais acuradamente essa palavra julgar. Fica um pouco confusa para nós, sobretudo quando diz no final do versículo: mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E se pegar o texto sem analisar acuradamente, profundamente, detalhadamente, muitas pessoas podem usar esse termo para encher o peito e dizer: eu sou crente, não aceito que ninguém me julga. Não é esse o contexto, o cenário, a realidade do que o texto está dizendo aqui para nós. Não é isso que Deus está usando Paulo para trazer o ensinamento. A palavra julgar aqui, para nós entendê-la melhor, ela deve ser substituída por discernir. Julgar aí é discernir. O que ele está dizendo é que o homem espiritual, o homem convertido, discerne todas as coisas do homem e as coisas de Deus, as coisas dessa vida e as coisas da eternidade. Deus usa o apóstolo e ele conclui perguntando: pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Verso 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mensagem que esse servo de Deus pregou em Corinto é produto da mente de Deus. O evangelho, meus amados irmãos e irmãs, foi planejado, arquitetado, projetado, elaborado
na mente de Deus quando? Na eternidade. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, porque nós estamos pregando o produto da mente de Cristo, que é o Evangelho. Cristo crucificado, morto, mas ressurreto de entre os mortos, que vive eternamente e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, quando alguém rejeita o Evangelho, está rejeitando a própria mente de Cristo. Nessa mesma linha de pensamento, a mente de Cristo são os pensamentos, os conselhos, os planos e o conhecimento de Cristo, conhecidos pelo homem mediante a ação do Espírito Santo. Mensagem da cruz, queridas, não é deste mundo. Ela veio de Deus. Mensagem da cruz veio do céu. Não foi uma investigação acurada e uma descoberta humana, não. É uma revelação e uma revelação divina. A mensagem da cruz foi ordenada antes deste mundo. Ela não foi uma mensagem da última hora, improvisada. Deus não a criou porque, poxa, eu vou criar alguma coisa porque o plano A fracassou, agora eu tenho o plano B. Não, 1000 vezes não, absolutamente não. O Evangelho foi pré-ordenado antes dos tempos eternos. A mensagem da cruz nos traz bênçãos para além deste mundo. Aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem. Isto é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Louvado é o nome do Senhor. Vamos cantar um cântico? Tem um cântico aí preparado para nós cantarmos? Nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me
te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois desejo a te salvar. Bênção, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Em seguida estaremos impetrando a bênção apostólica. Ó Deus bendito, Pai amado, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o nome santo e poderoso do Senhor. Graças te damos pela palavra que o Senhor nos deste nesta manhã, que comunicou a tua verdade ao nosso coração. Louvado e exaltado é o teu nome. Que a tua palavra continue a cada dia sendo praticada por cada um de nós. Seja vivenciada no dia a dia. Que os princípios da tua palavra estejam dentro da nossa mente, do nosso coração, com temor e tremor, vivenciando-os para o louvor da tua glória. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebei a bênção, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todos vós, com toda a igreja, espalhada em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Podeis se sentar, concluir.